Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra gente falar da parte 3 de Lupin e de nossas teorias aí do que pode acontecer numa possível parte 4. Pra quem não sabe, Lupin é uma série que parte 1 e 2 fazem parte da primeira temporada e a parte 3, teoricamente, faz parte de uma segunda temporada onde teria que ter aí uma parte 4 e o final da parte 3 deixou tudo aí meio engatilhado pra acontecer de fato com a parte 4. Então vamos ver aí o que vai rolar. Mas primeiro eu quero comentar um pouco aí do que eu achei dessa parte, que foi um pouco maior, né? Normalmente nós temos 5 episódios em cada parte de Lupin e agora nós tivemos 7 episódios. Então se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa família. É de graça, ajuda demais o meu trabalho. E você pode me acompanhar nas redes sociais também pra ver meu trabalho por lá. Bom, essa parte 3 ela teve uma dinâmica um pouco diferente do que as partes 1 e 2. E nós começamos a parte com a Pérola Negra, que foi o único assalto que o Lupin fracassou, né? E aos poucos nós vamos vendo flashbacks ali de momentos onde ele, muitos anos atrás, tentou roubar essa pérola e deu tudo errado, né? Ele acabou sendo pego. É muito doido porque nessa parte a dinâmica foi um pouco diferente, assim. Foi a primeira vez onde o Lupin estava condicionado a cometer crimes que ele não tinha intenção de cometer. Ele teve que fazer coisas que ele não estava planejando, que ele não queria, porque ele estava sendo ordenado a fazer isso, né, para salvar a mãe dele, né, que aparece ali na história. Então, nós vamos compreendendo, assim, essa dinâmica da temporada, com ele meio que tendo que seguir ordens que ele não queria seguir, e também essa questão ali de outra dinâmica que envolveu a história, que é a do Guedira com o próprio Hassan, né, Hassan Diop. Eu acho que talvez eu tenha chamado ele de Lupin agora, mas enfim, vocês entenderam, né, gente? O Hassan Diop é o nosso, é o Arsène Lupin, né? Mas enfim, inclusive a série traz vários momentos, assim, das histórias originais de Lupin, inclusive essa dinâmica entre o Guedira e o Hassan, porque é a mesma dinâmica que acontece ali entre o Lupin e o Ganimard, né, que é o detetive da história original. Eu, particularmente, sou uma grande fã de Lupin. Eu gosto muito de como a série é construída, assim, eu não sei se talvez por eu ser muito fã de La Casa de Papel, eu acho que a série tem um ritmo meio parecido, assim. Ela traz, assim, um tema relativamente semelhante, né, que nós acompanhamos o ponto de vista do que teoricamente era pra ser o vilão, né, mas acaba se tornando um anti-herói, porque é um personagem que nós conhecemos todos os pormenores dele, né, e todas as questões pessoais, e o que motiva ele, o que aflige ele. Então é muito doido quando nós temos uma série ou uma história no geral que é construída a partir do ponto de vista do que teoricamente teria que ser o vilão, né, porque a gente acaba criando uma empatia muito grande, né, e o Omar Sy, que é o protagonista, é um ator super carismático, né. Inclusive uma coisa que eu me pergunto muito é como que o Hassan consegue passar despercebido em tantos momentos, né? Porque, gente, o homão daquele 2 metros de altura, quem é que não percebe que ele tá lá no meio, sabe? Por mais que ele seja um mestre do disfarce, realmente muito bom naquelas cenas que ele faz ali, que ele se disfarça de novo técnico de basquete do filho dele. Nossa, ficou incrível a maquiagem, assim, a equipe dessa série é muito boa nesse ponto. Mas, né, ele é um mestre do disfarce e a série em si trouxe nessa temporada vários momentos, assim, de assaltos e roubos super interessantes, assim, e eu gosto porque primeiro mostra o que aconteceu e depois como aquilo aconteceu. Então, nessa temporada também a gente tem bastante dessa dinâmica de não ser numa linha temporal, né, assim, numa ordem cronológica, porque nós temos vários flashbacks, assim, né, onde volta alguns dias antes, um tempo antes, pra gente entender como que o Lupin não, como que o Diop chegou naquela cena, naquela situação que ele tinha se enfiado, o que levou ele a estar ali e quais, né, são os objetivos que ele quer com aquela situação. Então, pra mim, a temporada, ela voltou super eletrizante, como sempre, assim, eu fico muito engajada com a história do Lupin, começo a assistir, não consigo parar mais, e é uma série que traz um divertimento através de um texto simples, né, mas, mesmo assim, ele, por mais que ele seja simples no geral, né, na sua construção e tudo mais, nós temos cenas super instigantes, né, os assaltos são elaborados, são inteligentes e tudo mais, então isso é muito legal. Eu gosto muito dessa atmosfera, essas obras de investigação mais antigas trazem pra nós, assim, eu sou muito, muito, muito fã de Sherlock Holmes, vocês sabem que eu tenho alguns meus exemplares, mas eu tenho muitas versões de Sherlock Holmes na minha estante, eu sou muito fã. Assim, as adaptações de Sherlock Holmes pra mim são muito cativantes, as adaptações de Agatha Christie pra mim são muito cativantes, então todas essas histórias
que elas abordam essas questões de investigação, de mistério, de roubos e tudo mais, traz pra mim uma essência muito legal, assim. Eu gosto dessa sensação de, tipo, de perseguição policial e desse mistério, do que vai acontecer. E aí o Lupin nos traz essa outra visão, né? Porque, como eu falei, a série traz uma energia meio La Casa de Papel, né? Assim, onde nós temos o lado do que teoricamente seria o vilão, mas se torna um anti-herói dentro da história. Nessa temporada, o Lupin tinha que combater um vilão maior, que queria fazer mal pra mãe dele, e ele acabou se unindo ali com o Guedira, que é o detetive ali, que tava tentando investigar ele e tudo mais. E é muito boa, tipo, a troca entre os dois, assim. Eles são personagens que se complementam muito bem em cena, assim. E é muito legal ver como, no fundo, o Guedira super admira o Hassan, porque ele também é muito, muito fã das histórias de Lupin. E eu acho muito legal quando a gente tem ali dentro da polícia e tal, um personagem que gosta, que consegue entender um padrão, né, no criminoso, porque o criminoso se inspira em algum personagem famoso ou algo do tipo, né? Eu gosto muito de Castle, não sei se vocês já assistiram essa série, mas é uma série bem daquelas assim que passava semanalmente na TV aberta americana. Então, cada episódio eles resolvem um crime, né? E pra quem não sabe, Castle é a história de uma detetive e tal, e logo no primeiro episódio da série eles têm que resolver um caso onde tem um imitador de um personagem de um escritor, né, um escritor que escreve livros de crime, e aí esse assassino tava imitando o personagem desse escritor, então eles chamam o escritor, que é o Castle, pra ajudar a descobrir a verdadeira identidade ali do criminoso. Então, assim, é muito legal porque também traz essa coisa, né, de livro e inspiração e personagens que leem uma história e associam o que tá acontecendo ali na realidade deles dentro da série com algo que eles leram em algum livro e tal. Então, assim, gosto muito dessa relação entre o Guedira com o Hassan, é muito legal mesmo. E nós tivemos um cliffhanger ali no final dessa terceira parte, né? A gente achava que a família Pellegrini tinha ido toda por água abaixo, né? Porque a história começou com o Lupin querendo, né, desmantelar toda a família Pellegrini, porque o pai dele, né, foi preso, acabou morrendo na cadeia e tal por causa dessa família, né? Sendo que o pai dele era um cara, tipo, que não tinha feito o que ele tinha sido acusado. Muito triste a história da família do Lupin, inclusive. A gente viu que a mãe dele também teve questões muito injustas, né? Eu fiquei no começo da série assim, cara, mas por que o Lupin... Eu fiquei no começo da série assim, cara, mas por que o Hassan tá tão assim, nossa, eu quero ajudar minha mãe, não sei o quê. E, tipo, a mãe dele tinha ficado tanto tempo longe, né? Eu tava tentando entender essa dinâmica familiar entre ele e a mãe, e a gente descobre, né, que no fim das contas a mãe foi presa ali de uma forma injusta, porque tiraram dela uma coisa que era dela, né? E ela tava tentando ali pegar de volta e tal. Então, é muito triste a história da família do Hassan, de um modo geral, assim. Fico feliz que ele tenha se reunido com o filho dele e tal. Mas nós vimos, né, o Hassan se entregando pra polícia e teoricamente feliz ali com a sentença dele, com os muitos livros, né, de Lupin ali na biblioteca pessoal dele, bem feliz ali com bastante tempo pra ler. Mas aí ele recebe, né, essa carta do Pellegrini, e aí essa carta tem um significado completamente ambíguo, né? A gente fica se perguntando, o Pellegrini vai voltar como um grande vilão na parte 4, o que dá a entender que é o que vai acontecer? Mas será que o Pellegrini foi responsável por todas essas coisas que aconteceram na parte 3? Será que ele estava por trás de ter mandado o Keller ir atrás da mãe do Lupin e fazer essas coisas todas? Do Lupin, não, meu Deus, sabe? Gente, quando eu falo Lupin, vocês sabem que eu tô falando do Hassan, tá? Perdão, mas é porque é mais forte que eu. Porque quem capturou ali a mãe do Hassan foi o Keller, né? Que era um cara que esteve ali com o Hassan e o Bruno quando eles eram crianças, né? E tudo mais. E ele aliciou ali, né? O Hassan e o amigo dele a participar, a praticar crimes e tudo mais. Então, também nós fomos acompanhando ao longo da temporada, né? Todo esse começo ali da vida do Hassan no crime e tal. Então, será que o Pellegrini tem a ver com tudo isso que aconteceu na parte 3 com o Lupin? Será que ele estava por trás de todos esses acontecimentos com o Lupin? Ou será que ele só apareceu ali pra mostrar que ele ainda tá ali, que ele não esqueceu de tudo que o Hassan fez e que ele quer se vingar, né? Então, assim, eu acredito que muito provavelmente nós teremos, sim, a parte 4 de Lupin, capaz de já ter sido gravada junto com a parte 3. E provavelmente, né, o Pellegrini vai ser o grande vilão aí da parte 4. E se o Pellegrini for de fato o grande vilão da parte 4, eu acredito que talvez a série terminaria numa parte 4, né? Porque aí nós teríamos um desfecho de fato ali pra a história, né, de Hassan Diop, porque seria um ciclo que ia se encerrar assim, né? Porque normalmente séries europeias, eu já falei pra vocês, costumam ter 3 temporadas, só que essa série tem uma dinâmica um pouco diferente, né, na separação da série em si, né, é parte 1 e 2 de uma primeira temporada, seria parte 3 e 4 de uma segunda temporada, então não sei se a gente teria umas partes 5 e 6, depende de como uma futura parte 4 terminaria, mas de qualquer forma eu acredito muito que
o Pellegrini vai retornar aí como um grande vilão na parte 4. E nós poderemos ver mais uma vez essa união aí entre Hassan e Guedira. Eu acredito que o Guedira vai ajudar o Hassan aí de alguma forma. Não sei bem como, né, porque o Hassan tá preso, mas a gente sabe que o Guedira, de certa forma, admira ali o Hassan. E também outra coisa que ficou em aberto é a questão do Guedira com a Sophie, que ele gosta muito dela, né, não sabemos bem ao certo se algo vai rolar entre eles, mas seria muito legal se acontecesse. E eu gostaria, claro, de ver muito mais cenas aí entre o Hassan e o filho dele, a família dele, agora que a mãe dele tá ali, né, a salvo e tudo mais, nós poderíamos ver o que vai rolar, mas eu acredito que o Hassan vai chamar o Guedira pra conversar com ele sobre essa carta e coisas vão acontecer. Vamos ver aí onde que o Pellegrini vai se colocar dentro dessa história. Mas, de um modo geral, achei a parte 3 super divertida de se assistir, assim. Ela não é super revolucionária, né? Não é uma série que inventa muita coisa de uma parte pra outra. A gente sabe que é um feijão com arroz, assim. É uma receita que essa série traz, que é uma receita que dá certo. Então, pra mim, não tem problema nenhum ela continuar assim. Eu não acho que tem que mexer em tudo. Eu não acho que tem que sempre fazer algo super, meu Deus do céu, eu tô chocada com o quão impressionante é. Sinceramente, eu acho que uma série, se ela dá certo, se ela tem o seu público fazendo aquela fórmula, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. Eu acho que Lupin é uma série extremamente divertida, com uma ação gostosa de assistir. E adoro os cenários, adoro a França, acho muito legal ali onde tudo se passa. A França é cheia de mistérios e questões, assim, né? Inclusive, seria muito legal se nós víssemos ele indo para outros países também, assim, e tudo mais. E, né, uma elaboração um pouco maior aí dos personagens e das situações. Mas, de um modo geral, achei legal a parte 3, achei divertida e tô muito curiosa pro que pode acontecer aí numa futura parte 4. Se você já assistiu a parte 3 de Lupin, comenta aí embaixo o que você achou dessa parte 3, se você se divertiu, se você gostou, porque eu particularmente gostei. É uma série que eu sempre me divirto bastante quando eu assisto, eu gosto bastante dos personagens, principalmente do nosso querido Hassan. Acho ele um personagem carismático e que também nos faz questionar aí, né, a nossa moral, né, e tudo mais. Na série, eles trazem muito como se ele fosse meio que um Robin Hood, né, uma energia, como eu tava falando, meio La Casa de Papel, né, onde a população acaba ficando do lado, né, da quadrilha, porque eles dizem que são a resistência, né? Mas enfim. Bom, eu tenho até meus Funko Pop aqui de La Casa de Papel. Gente, La Casa de Papel é uma série que eu nunca vou superar, entendeu? Eu tô muito ansiosa pra Berlim. Eu acredito que vai ser muito legal. E, gente, minha caneca do Fernando Alonso, ganhei de aniversário. Enfim, gente, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.